Bom a gente poder rever os irmãos, sempre motivo de alegria, né? O reencontro da família de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando nesta noite, que Ele possa estar falando nos nossos corações, que nós possamos desarmar os nossos corações de forma que a gente possa absorver as verdades do Senhor, possamos meditar na palavra de Deus sem nenhum pensamento pré-concebido, mas da maneira aberta, deixando que a palavra de Deus fale aos nossos corações aquilo que ela quer falar e aquilo que ela realmente fala. Amém? Queria convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 10. Nós vamos, é uma leitura um tanto quanto longa, mas vamos ler para que a gente possa pegar o contexto do que está acontecendo aqui. A gente possa assim então se situar na passagem do acontecimento aqui. João capítulo 10, do versículo 1 em diante, amém? Diz assim, vou mais perto para poder enxergar. E levantando-se dali, Capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vou estar dando alguma explicaçãozinha assim, rapidamente, até que a gente chegue ao texto que a gente quer explicar. O 2 ele fala assim, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Nessa época aqui, era comum existir rebanhos de ovelhas, e tinha os pastores que cuidavam das ovelhas. E perto das cidades, das vilas, existiam lugares que se chamavam apriscos. Era como se fosse uma jaula, onde aqueles pastores que chegavam do campo guardavam suas ovelhas ali e passavam a noite na cidade e tudo mais, e tinha um guarda lá chamado porteiro, e ele cuidava das ovelhas, né? Então no outro dia de manhã, quando o pastor vinha a esse lugar chamado aprisco, o porteiro permitia que ele chamasse as suas ovelhas de fora, não é? E de lá de dentro as ovelhas conheciam a voz do seu pastor, e elas saíam para fora e seguiam o seu pastor. Ele fala que o pastor verdadeiro ele sempre vinha pela porta. Ele disse de alguns salteadores que tentavam pular o muro. Os apriscos tinham 3 metros de altura. Às vezes alguns tentavam entrar por ali, roubar algumas ovelhas, mas ele fala que o pastor verdadeiro, o pastor das ovelhas, ele vinha pela porta, né? Versículo 3 diz assim, a este pastor o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as chamas pelo nome, né, as suas ovelhas, e as traz para fora. Ou seja, as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Não se esqueça disso. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Marque bem na sua cabeça isso, certo? Versículo 4. E quando as tira para fora, as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Ou seja, as ovelhas do pastor seguem somente o seu pastor, não é? E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. 5. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia, né? Para nós é bem mais claro, a gente entende, mas na época eles não entenderam o que o Senhor Jesus quis dizer com essas palavras para eles. Versículo 7. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E quando ouvem a voz do seu pastor, as ovelhas o seguem. Amém? Então vamos continuar. Versículo então 6.
Jesus disse-lhes esta parábola e eles não entenderam o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então Jesus coloca essas pessoas de um lado e ele está do lado completamente oposto. Ele diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? 12. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, revira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E perceba, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Veja que há uma reciprocidade. Ele conhece as suas ovelhas o conhecem. Amém? 15. Assim como o Pai me enviou a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A gente vai ver depois isso. Também me convém agregar estas. Também convém arrebanhar esta, também é necessário que eu ajunte estas, e elas ouvirão a minha voz. Por quê? Porque são minhas ovelhas, mesmo que não são desse aprisco, não estão nesta jaula, não estão nesse cercado, são minhas ovelhas, estão esparramadas por aí, e quando eu as chamar, elas responderão, elas conhecerão a minha voz, né? E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, né? As pessoas pensam que Cristo foi morto porque ele não tinha como escapar. Ele falou, não, eu dei a minha vida. Fazia parte do combinado, do plano que existia na Trindade, no Deus triuno, para que você fosse resgatado, para que este povo fosse comprado, para que o seu pecado fosse pago. Ele veio para isso. Então ele veio e ele deu a sua vida, ninguém tirou a vida dele, né? Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. 19. Tornou, pois, a haver dissensão entre os judeus por causa destas palavras. Eles não entendiam de forma alguma. 20. Muitos deles diziam, esse homem está endemoniado, só fala absurdo, só fala besteira. Não é? Ninguém entende o que esse homem fala. Está fora de si, ou seja, é louco. Esse homem é um louco. Ele fala de coisas que não tem nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de nexo. E ele pergunta, por que vocês continuam ouvindo este homem? Versículo 21. Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos de cego? Que é o que Jesus havia feito. 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus, novamente, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma em suspensa? Até quando você vai manter, então, esse suspense? Você não vai dizer, diga-nos, né? Você é o Messias, você não é o Messias, é o Cristo, não é o Cristo? Até quando vai nos deixar assim, na dúvida? Diga logo para nós, ele está dizendo aqui, né? Até quando terá a nossa alma em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. 25. Respondeu Jesus, já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Está dizendo assim, o meu ministério, todo o ensinamento, as verdades, os milagres, as curas, tudo isso mostra quem eu sou, de onde eu venho. Ele está dizendo, não é? 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como eu já estou dizendo desde muito tempo atrás, vocês não vão crer, vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Amém? Vamos orar mais uma vez.
Santo e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este dia de vida. Te louvamos, ó Deus, porque tem cuidado de cada um de nós. Pedimos agora em nome de Cristo que tu nos dê entendimento, abra os nossos corações, que nos capacite a compreender a sua mensagem, ó Deus. Faça conosco como fez com Lídia, ó Deus, para que estejamos atentos ao que está sendo dito aqui, Deus, para que possamos sermos enriquecidos, esclarecidos, colocado a par da sua vontade, do seu amor, da sua salvação, da nossa condição, da nossa necessidade, ó Pai. Que haja de nós, ó Deus, um espírito voluntário para entender a sua palavra, que não haja nenhum tipo de barreira que nos impeça de compreender e aceitar as verdades que por Ti é dirigida a cada um de nós, ó Pai. Nos abençoe neste momento, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que todos repetissem novamente o versículo de número 26. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui, senão depois vão brigar que eu falei demais. O versículo de número 26. Vamos colocar em pé? Versículo 26 do capítulo 10 diz assim, todos: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos entendi. Amém? Poder sentar. Este capítulo é um capítulo assim, ele é bem conhecido de todos já leram, já ouviram falar desse capítulo, ele fala a respeito do bom pastor. Quando a gente se refere a Jesus como pastor, a nossa mente nos remete, nos faz um link a Salmos capítulo 23, onde Davi fala, o Senhor é o meu pastor. Né? É interessante, irmãos, quando a gente pensa a respeito da questão de pastor e de ovelha. Quando a gente pensa a questão a respeito de pastor e de ovelha, nós temos primeiramente pensar que existe uma questão aqui de posse, não é? Nós vemos que aquelas ovelhas, elas são propriedades de quem? Do pastor. A gente tem que ver a questão de posse. Existe uma conotação de posse, não é? Por isso que Jesus usa esse pronome possessivo, minhas ovelhas, minhas ovelhas, minhas ovelhas, porque pertencem a Ele, certo? Então, quando a gente pensa em um rebanho de ovelhas, a gente pensa na questão de posse, a gente pensa na questão de dependência. Uma ovelha, para que pudesse sobreviver, ela teria que estar perto do seu pastor e obedecer ao chamado do seu pastor, senão ela poderia ser estraçalhada por um animal, poderia ser morta. Como o Davi fala no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que águas tranquilas? Porque os irmãos sabem que a ovelha é um bicho bem peludo. Se ela for beber água na beira de uma correnteza, se porventura ela cair na água, esquece, ela se afoga. Então a necessidade é mais seguro que ela beba água à beira de águas tranquilas, não é? E quando Jesus está aqui, irmãos, fazendo esse discurso, na realidade, aos judeus, ele está perto já do fim do seu ministério, né? Já está para acabar. E nesse momento, o ódio que os líderes religiosos judeus tinham de Jesus não era mais nada disfarçado, era escancarado. Eles odiavam Jesus. Se eles pudessem, eles matavam Jesus. Só não faziam isso por causa do povo e também porque não era o propósito de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas. Jesus não morreu nem antes nem depois, mas no tempo determinado, né? Então o ódio já era algo conhecido, e Jesus usa uma figura bem interessante para falar a respeito daqueles líderes religiosos. Ele fala daqueles líderes religiosos como que se eles fossem ladrões e salteadores. E ao mesmo momento que ele apresenta aqueles líderes religiosos como ladrões e salteadores, ele se apresenta a si mesmo como o bom pastor. Veja bem, tem um artigo definido aqui, né? Ele não é um bom pastor, ele é o que? Ele é o bom pastor. Pedro vai falar que ele é o sumo pastor, em uma das suas cartas, 1 Pedro capítulo 5, vai dizer que ele é, na realidade, o sumo pastor. O bom pastor que daria a sua vida por suas ovelhas.
Quando a gente começa a pensar, irmãos, a questão de salvação da pregação do Evangelho, nós temos que entender que o que está acontecendo aqui é o desenrolar de algo já proposto, de algo já planejado, não é? É o desenrolar já de uma aliança que foi feita, de um combinado, é o desenrolar de algo já pré-estabelecido por Deus, é o decreto de Deus que está acontecendo, é uma história que está acontecendo conforme Deus a distribuiu. Não é? Nós entendemos e cremos que Deus ele é onipotente, onisciente, todo-poderoso, e Ele não trabalha conforme o acaso e conforme os escorregões. Não, tudo que acontece está dentro do seu projeto, dentro do seu plano, nada fugiu. Então nós temos que entender isso. Jesus vindo, nascendo de uma mulher, nascendo dentre pecadores, cumprindo a lei, morrendo, salvando, tudo é um projeto de Deus que está sendo cumprido. Não é? Porque esse projeto de salvação foi algo já estabelecido por Deus, mesmo antes, irmãos, que nós existíssemos. Não é? Se der tempo a gente pensa um pouquinho a respeito disso hoje. Por que isso? Nós temos que pensar nisso a respeito dessa verdade, porque as pessoas estão mutilando o Evangelho. Estão fazendo do Evangelho um boneco de terror, né? O Evangelho hoje parece aquele boneco, aquele It, já assistiu? É um trem todo desfigurado, gente. Tira toda a glória de Deus, tira toda a majestade que contém o Evangelho de Cristo, não é? Se conturba tudo, se desfoca tudo, de maneira que o homem passa a ser o agente controlador do Evangelho, e não o Evangelho o agente controlador do homem. Essa é a grande verdade, não é? Mas Jesus ele se apresenta como o bom pastor, e ele diz que o bom pastor ele dá a sua vida por essas ovelhas. Capítulo 10 de João, versículo 11, vamos ler. Amém? Olha como está escrito assim: eu sou o bom pastor. Ele diz, o bom pastor, que é o Senhor Jesus, ele dá. Ele dá. Irmãos, nós somos imitadores de Cristo, né? Os pastores que são pastores chamados por Cristo, têm como, o maior expoente do Evangelho, Cristo, tem como sua maior figura Cristo. Se Cristo, que era o grande pastor e o pastor, ou sou o pastor, se ele dava, porque nós, ou esses outros pastores devem tomar, devem subtrair, devem roubar, devem tirar, não é? Só abrir aqui um adendo. O pastor, biblicamente falando, ele é um servo da igreja, ele não manda nem ninguém. Se ele tem algum tipo de autoridade, é a autoridade que a Bíblia lhe dá. Se ele está usando a autoridade bíblica, todos devem realmente seguir o que ele diz. Agora, se ele está tratando de achismos e suposições, ele perde a sua autoridade. Não é? Continuando, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Guardem bem isso, irmãos. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Agora, ele está dizendo assim, eu como bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele estava conversando com uma multidão, né? um conglomerado de pessoas, né? Que dentre esta multidão, está claro aqui que existiam uns que eram ovelhas e outros não eram ovelhas. Isso daqui irmãos, isso daqui é gritante, é simples de entender o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Você não crê porque você não é ovelha. Então, naquele grupo existia alguns que eram ovelha e outros que não eram ovelha. Dentro daquele grupo eu pergunto, por quem Cristo deu a vida? Pelas ovelhas. Amém? Pelas ovelhas. É o que ele diz. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ali existiam ovelhas de Cristo. O texto é bem claro. Existe, irmãos, a gente pode dizer, as ovelhas de Cristo se encontram em todos os lugares. Há ovelhas de Cristo perdida por todas as partes. Ela está em todas as línguas, povos e nações. Essas ovelhas estão aí. Essas são as ovelhas de Cristo que estão esparramadas. Capítulo 10, versículo 16 diz assim:
Amém? Olha a declaração que Cristo faz. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas. Quando ele diz outras ovelhas, ele está falando assim, além daquelas ali, que estão por ali. Eu ainda tenho outras ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que ele diz que não são deste aprisco. Quando ele fala isso, irmãos, ele está se referindo aos gentios, que ele está falando com os judeus, não é? Ele diz que ainda tem outras ovelhas que não são da nação judaica. Essas ovelhas, elas estão esparramadas por todo lugar, estão esparramadas por todo o mundo. E ele fala o seguinte: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que ele fala assim, que também me convém fazer o quê? Agregar, ajuntar estas ovelhas. Eu falo assim, é preciso, e eu vou fazer isso, eu ainda vou ajuntar essas outras ovelhas, que não estão aqui, porque tem outras ovelhas fora dessas ovelhas, não é? E olha o que ele fala que interessante. Vamos ler novamente o versículo de número 16, devagarzinho. Ele diz assim, amém? Ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E o que ele diz aqui, irmãos, é uma afirmação, é uma certeza, é uma garantia dada por Deus. Ele diz o que? No finalzinho, ele diz a respeito dessas ovelhas: elas ouvirão a minha voz. Essas ovelhas que estão esparramadas por todo o mundo, que não estão aqui, não faz parte deste aprisco, desse conglomerado de pessoas, essas ovelhas, eu vou até elas, eu vou congregá-las e elas vão ouvir a minha voz. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Amém até aqui, irmãos? Sem dificuldade de entender, eu creio, né? Simples de entender até o que nós lemos. E é interessante que tudo que Jesus dizia para aqueles homens só fazia aumentar o ódio deles. Quanto mais Jesus falava, quanto mais Jesus explicava, mais os judeus tinham ódio dele. E mais duvidavam, e aí sim que eles não criam em Cristo. Aí que eles tinham mais aversão a Cristo. A ponto de falar assim: esse homem é endemoniado, esse homem é um louco, vocês estão dando ouvido para ele por quê? Ainda estou ouvindo a ele por quê? O versículo de número 24 fala que Jesus estava passeando ali pelo alpendre de Salomão, né? E diz que os judeus se aproximaram dele novamente. E o capítulo 10, versículo 24 diz assim, amém? Eles se aproximam do Senhor Jesus e eles olham para Jesus e eles fazem uma pergunta para Jesus, irmãos. Qual é essa pergunta? Versículo 24: até quando terá nossa alma em suspense? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Eles chegam e falam assim, para Jesus: se você é o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado, prometido pelos profetas, por Isaías, se é você, nos diga, nos fale abertamente, né? Jesus então diz assim, Jesus disse que estava dizendo para eles, que havia dito a eles, mas eles não criam, irmãos, eles não criam. Se Jesus, o Filho de Deus, o maior pregador das verdades de Deus, que nós já temos notícia, né, não conseguiu, vamos dizer assim, converter aquelas pessoas, de quem conseguiria? Pergunta: onde estava o defeitinho? Nas pessoas ou em Jesus? Vamos amadurecer um pouco mais essa ideia, para que a gente possa prosseguir. Jesus se refere às suas obras, ele se refere às obras feitas por ele, como um testemunho de que ele era o Messias. Ele está dizendo, as obras que eu faço, vocês devem perguntar, isso mostra que eu sou o Messias. Isso mostra que eu sou o Cristo, que eu sou o enviado do Senhor. Essas obras mostram claramente, na realidade, esta verdade. Vocês mesmo falam assim, que Deus não é comigo, como Deus seria comigo? Como que eu posso curar as pessoas, os cegos, se Deus não fosse comigo? As obras, as minhas obras, a minha vida, o meu ministério,
mostra, fala de mim de uma maneira gritante que eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Agora, por que aquelas pessoas não criam, irmãos? Mesmo ele curando cegos, aleijados, ressuscitando mortos, mesmo ele andando sobre as águas, mesmo ele multiplicando pão, multiplicando peixe, alimentando multidões, porque ainda assim aquelas pessoas não criam. O versículo 26 responde, ele fala, porque vocês não são das minhas ovelhas. Alguma dificuldade em entender isso? Ele está dizendo, vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Irmãos, entenda que isso era muito mais do que chamar aquelas pessoas, tipo assim, de, você é um descrente. Era muito mais do que chamar aquelas pessoas de incrédulos. Quando Jesus fala assim, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas, ele está mais do que falando que não são incrédulos. Ele está dizendo assim, vocês nunca serão salvos. Vocês nunca crerão. Qual o motivo? Vocês não são das minhas ovelhas. Irmãos, algumas pessoas que não querem por um espaço de tempo, elas crescem na igreja, são crianças na igreja, se tornam adolescentes, se tornam jovens, se tornam adultos, mas muitas vezes lá já na sua fase madura, na sua velhice, acabam crendo, se entregam a Cristo, recebem o perdão dos seus pecados, recebem a sua salvação. Mas Jesus está dizendo para aqueles homens que isso não ia acontecer com eles. Não ia acontecer com eles. Eles jamais creriam, jamais se converteriam. Irmãos, Jesus é Deus. Sendo Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele está dizendo que aquelas pessoas não se converteriam, se perderiam nos seus pecados. Essas pessoas, esses judeus que Jesus se dirige aqui, o Senhor Jesus afirma, diz a eles que eles eram pessoas perdidas, depravadas espiritualmente falando, e que jamais se tornariam crentes. Por quê? Porque não eram das suas ovelhas. É o que Jesus está dizendo a eles. Jesus explicou a eles, vocês não entendem, vocês não veem, vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. O problema não estava em Cristo, não estava na pregação do Evangelho. Não fique triste quando você prega o Evangelho para as pessoas e as pessoas não se movem, não se convertem, não amolecem o seu coração. Não fiquem tristes, irmãos. Deus está sendo glorificado, enaltecido, adorado. E o objetivo da pregação do Evangelho está sendo cumprido, que é a glória de Deus. A gente tem que fazer uma pontuação aqui. Primeiro, nós não podemos, não temos condições de dizer quem é ovelha e quem não é ovelha. O texto fica claro que existem ovelhas, existem aqueles que não são ovelhas, amém? Mas nós não temos condições de saber quem é e quem não é ovelha. Nós não temos condições de saber quem vai crer e quem não vai crer. E eu acho que até proposital, até importa que seja assim, irmãos. Para que a gente possa sempre com esperança esperarmos a salvação dos nossos entes queridos. Eu queria ver rapidamente algumas observações desse texto.
Antes de a gente fazer algumas observações, irmãos, eu quero dizer, eu não sei quem é ovelha, quem não é ovelha, eu não sei dizer quem vai crer, quem não vai crer, eu só posso te dizer o que o texto diz, que as ovelhas ouvirão, que as ovelhas crerão. O texto diz isso, claramente. Isso é de fácil entendimento. Nós conseguimos ver muito fácil a Bíblia nos dizendo esta verdade. E por isso você deve pregar o evangelho bíblico verdadeiro, para que as ovelhas sejam encontradas. A gente vai mais adiante. Os irmãos sabem qual o objetivo? Como o Senhor encontraria as suas ovelhas esparramadas pelo mundo? Perdão. Os irmãos sabem de que maneira isso seria feito? Os irmãos sabem de que forma as ovelhas de Cristo que estão perdidas, esparramadas pelo mundo, seriam agregadas e congregadas? De que forma elas seriam alcançadas? O Senhor deixou, antes da sua ascensão, Ele deixou tudo preparado. Sabe o que Ele fez? Ele disse para a sua igreja: ide pregar o evangelho para quem? A toda criatura, porque eu não sei quem são eles. Você não sabe quem são eles, mas eles estão aí, e ouvirão quando o pastor os chamarem, e os seguirão. O ide, irmãos, é para que as ovelhas de Cristo sejam encontradas. Para a gente não ficar muito pesado nessa parte, vamos continuar aqui, né? Algumas observações para a nossa edificação, para o nosso conforto, algumas observações para que haja gratidão por parte daqueles que foram congregados, daqueles que foram alcançados, que foram salvos. Primeira coisa que nós vemos aqui: Jesus chama aquela pessoa, aquele povo, aquela pessoa escolhida de Deus, Ele chama aquela pessoa de ovelha. Ele a chama de ovelha. Você que é um salvo, você era ovelha antes de ser salvo. Porque ele fala: as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Elas não são salvas ainda, não foram alcançadas. Então, de você ser salvo, você é ovelha. Ovelha perdida, mas é ovelha. Ser ovelha e ser salvo não são sinônimos. Não são sinônimos. As ovelhas do Senhor estão esparramadas, mas segundo a palavra de Deus, serão congregadas, serão alcançadas. E elas só virão a Cristo. Entenda isso. Essas ovelhas só virão a Cristo por meio da pregação do Evangelho e da obra do Espírito Santo. Quando você entende isso, isso te traz paz na pregação do Evangelho. Porque você entende que a conversão das pessoas não depende de você. Isso tira um peso das suas costas. A sua responsabilidade diante de Deus é pregar o Evangelho bíblico, irmãos. Bíblico. O que acontece? Quando o Senhor Jesus encontra as suas ovelhas por meio do ID, da pregação do Evangelho, quando essas ovelhas são encontradas por meio da pregação do Evangelho, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o que é dito no versículo 16: ainda tem outras ovelhas que me convém congregá-las. Elas estão sendo reunidas, elas estão sendo juntadas. E ele ainda diz que as minhas ovelhas creem. Veja só, você crê porque é ovelha, você não crê para ser ovelha. Isso é claro no texto, irmãos. Você crê porque é ovelha, não crê para ser ovelha.
Se você conhece a Cristo como seu Salvador, se você é um crente, um salvo, um lavado, resgatado, remido e comprado pelo sangue de Cristo, isso deveria te encher de alegria, sabia, irmãos? Saber, eu sou a ovelha do Senhor. Isso deveria te encher de confiança. Isso deveria encher seu coração de gratidão. Em saber que Deus olhou para você. Em saber que Ele mandou o seu Filho para que morresse na cruz por você. Isso deveria encher o seu coração de paz, de certezas, porque você é uma das ovelhas do sumo pastor. Primeira coisa que nós vimos é que o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus é chamado de ovelha. Segunda coisa, isso aqui é importante, irmãos, que a gente entenda. Essas ovelhas são presente de Deus dado a Cristo. Vou repetir, essas ovelhas são presente de Deus Pai dado ao seu Filho. É complicado pensar nisso, né? Porque isso coloca o homem no seu devido lugar, né? É toda a prepotência e arrogância que ele tem de eu faço, aconteça, eu acho. Mas a Bíblia é bem clara. João capítulo 6, abram lá, deixa marcado aqui em João capítulo 10, irmãos. João capítulo 6, à medida do possível procurar ficar em João. João capítulo 6. Amém? O verso 39. Vamos ler o verso para a gente entender, né? Sem comer caroço. O versículo 39 diz assim, acharam? Amém? Jesus está dizendo, e a vontade do Pai que me enviou é esta. Primeira coisa que você entende neste versículo, é que Jesus foi enviado pelo Pai com um propósito. Amém? A vontade do Pai que me enviou é esta. Então existe um propósito pelo qual Cristo foi enviado. Esse propósito era que ele morresse por aqueles que o Pai lhe havia dado. Mas vamos continuar. É esta, que nenhum daqueles que, o quê? Me deu. Jesus falando assim, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu. Tá? Se você é um salvo, um convertido, você foi dado a Cristo pelo Pai. E a vontade de Deus é que nenhum daqueles que o Pai deu a Ele, se perca. Como diz o resto do versículo, se perca, mas que eu ressuscito no último dia. Então, se você é ovelha, você foi dado ao Pai, pelo Pai a Cristo. E você pode ter plena certeza e confiança que você estará com o Senhor. Eu ressuscitarei no último dia. Volta até João capítulo 10, irmãos. João capítulo 10. Versículo 28 diz assim, e dou-lhes, ele está se referindo às suas ovelhas, e dou-lhes, né? Acharam? 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebata da minha mão. Preste atenção, meu Pai que mas deu, ou seja, meu Pai que as deu a mim. Essas ovelhas foram dadas a Cristo pelo Pai, meu Pai que mas deu. João trata dessa linguagem de uma maneira muito bela, irmãos, deixando de uma forma bem clara, de uma forma bem de fácil compreensão. Vá até o capítulo 17 de João. O capítulo 17 de João é aquela conhecida oração sacerdotal, né? E o versículo 1 de capítulo 17 de João diz assim, amém? Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora,
Amém? Que hora? É chegada a hora. Que hora? A hora dele morrer na cruz. Sim, mas por que ele se refere dessa forma, chegada a hora? É chegada a hora de se cumprir todo o plano da salvação traçado, meus irmãos, na eternidade. É chegada a hora por quê? Porque Deus, irmãos, eu preguei sobre isso esses dias em Três Lagoas. O homem não consegue pensar fora do tempo contado. O homem não consegue conceber a eternidade, não cabe na mente do homem, certo? Então ele consegue medir, consegue entender e até racionar dentro do tempo contado. Mas existem algumas coisas que foram tratadas e feitas fora do tempo contado, ou seja, na eternidade, né? O homem só pensa dentro do Cronos. E Deus, ele estabeleceu o plano da salvação, a crucificação. Ele estabeleceu o resgate, o pagamento, o cumprimento da sua vontade, em benefício das ovelhas que ele deu a Cristo, fora do Cronos, fora do tempo, né? Para a gente não fugir não fugindo do assunto, deixa aqui em João 17, vai até Hebreus capítulo 13. Versículo 20. Deixa em João que depois a gente volta, irmãos. Hebreus capítulo 3, versículo 20. Amém? Todos acharam? Vou ler para os irmãos o que a Bíblia está dizendo. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. É mencionado aqui, irmãos, uma tal aliança eterna. Amém? É mencionado aqui uma tal aliança eterna. Uma aliança é como se fosse um pacto, como se fosse um contrato. Essa aliança, a validade, a assinatura dessa aliança, ela foi assinada com sangue. Sangue de quem? Jesus. Nesta aliança, neste pacto, neste contrato, uma aliança, ela não pode ser unilateral. Senão, um contrato unilateral não existe. É feito entre duas ou mais partes. Amém? Nesta aliança, que é chamado de aliança eterna, porque ela foi feita fora do Cronos, fora do tempo contado. Nesta aliança eterna, foi estabelecido os termos desse contrato, os termos dessa aliança. A gente não vai entrar nesses detalhes. Mas o que vemos, estamos lendo aqui, são os termos tratados nessa aliança sendo levados a cabo. Sabe que passou? Ou deu para pegar? A gente vê a salvação acontecendo no tempo, no temporal. Mas ela foi planejada, irmãos, na eternidade. Para a glória de Deus. É assim que é. Efésios capítulo 1, abram lá. Efésios capítulo 1, abriram, irmãos? Amém? Hebreus 13, 20. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, é mencionado a aliança e diz que ela é eterna. Ela é eterna porque ela foi feita na eternidade passada. Ela está fora do Cronos, fora do tempo contado, onde Deus está. Né? E fora desse tempo contado, fora desse Cronos, foi estabelecido muitas coisas. Inclusive, aqueles que o Pai daria ao Filho e receberia o nome de ovelhas. Ovelhas. Aqui Paulo chama essas ovelhas de outra forma. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 4. Amém? Diz assim: como também nos elegeu nele em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Espera aí, a gente precisa entender isso. Então não existia mundo, se não existia mundo, não existia homem.
Se não existia mundo e nem homem, como que Deus olhou para mim? Como que Deus olhou para você? Como que Deus fez de você ovelha? Irmãos, existe um propósito eterno, correndo paralelo ao tempo contado no qual nós vivemos. Abra sua Bíblia em Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 2. Deixa aberto João 17. Isso daqui é um parêntese, para a gente entender um pouco mais. Amém? Tito capítulo 1, versículo 2 diz assim. Amém, irmãos? Em esperança da vida eterna, a qual, vida eterna, que ele está mencionando, a qual Deus prometeu, Deus que não pode mentir, prometeu. Quando? Quando ele prometeu essa vida eterna para os seus eleitos, para as suas ovelhas? Quando? Antes dos tempos dos séculos. O que significa isso? Quando o tempo não existia. Quando o tempo não era contado. Deus habita na eternidade. Deus aparece para Moisés, fala, vai ao Egito, tira meu povo. Daí ele pergunta assim, mas perguntar quem me mandou, o que eu falo? Digo, eu sou, te enviou. Certo? Daí 4, 5 mil anos depois aparece Jesus e fala para os fariseus, se não credes que eu sou, morrei nos vossos pecados. Deus é atemporal, Ele vive no eterno presente, Ele está falando do tempo. Como pensar isso? Não pensa, porque a nossa mente não alcança. A gente não consegue conceber a plenitude da eternidade, a gente não consegue conceber Deus em todos os seus atributos, porque o pecado nos limita, e a gente está preso naquilo que o pessoal chama de Matrix, vivendo no mundo de ilusão, achando que aquele é o mundo verdadeiro. E quando você consegue sair, da Matrix, você consegue enxergar o mundo de ilusão que você estava preso. Esse mundo de ilusão existe também o mundo religioso ali dentro. Volte até João capítulo 17. 17, versículo 1 e versículo 2, amém? Diz assim, Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Que hora? De se cumprir aquela aliança eterna. É chegada a hora. Essa aliança eterna foi feita de acordo com um propósito eterno, como está lá em Efésios capítulo 3, versículo 11. Segundo o eterno propósito, chegou a hora. Deus fez uma aliança na eternidade passada, aonde Ele daria um povo ao seu filho. Esse povo seria dado ao seu filho por meio da morte do seu filho. Uma pergunta: Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia? Se Ele sabia, por que Ele criou o homem? Porque Ele tinha um plano que incluía o pecado do homem. E esse plano tinha uma seta. Essa seta apontava para você que é salvo. Não é maravilhoso sabermos disso? Gálatas 4,4 fala assim, que vindo a plenitude dos tempos, a gente vive num tempo chamado Cronos, certo? Dentro desse Cronos existem tempos completos. Esses tempos completos são chamados de Kairos. Então, num Kairos, que é a plenitude, que é o tempo completo referente a essa aliança, vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele pudesse viver neste mundo, desempenhar seu ministério, cumprir a lei de Deus, ser humilhado, ser maltratado, ser crucificado, ser morto e ressuscitar. Tudo para que fosse levado a cabo a aliança eterna. Isso é muito diferente do evangelho manipulável que a gente conhece, que você pode colocar algumas pessoas com as roupas largas aqui, balangando o braço assim, e você vai trazer pessoas para Cristo. Está tudo já estabelecido, meu querido. Está tudo programado. O máximo que você faz é não atrapalhar. Continuando. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, preste atenção, você que é autoridade. Deus deu autoridade, deu poder para Jesus sobre toda a carne, assim como deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna, para quem?
Para quem? A todos quantos me deste. Então dentre o todo, existe uma parcela tirada por Deus e dada a Cristo. Essa parcela foi comprada com o sangue de Cristo. Essa parcela é chamada de ovelha, de eleitos. Vá um pouco mais adiante, até 2 Timóteo capítulo 1. Irmão, quando der meu tempo, o irmão buzina para mim, tá? Ou quando os irmãos não aguentarem mais me ouvir. 2 Timóteo capítulo 1. Está ele aqui. Amém? Veja só. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Leiam devagar. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. O que é vocação? Às vezes eu falo assim, o Tiago tem o dom, tem uma vocação para tocar piano. De onde veio isso? Foi dado a ele. Não é? Foi dado a ele. O texto fala que nos chamou, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, não segundo o que você fez, não porque você era bom, você foi esperto, você se ligou, né? Feeling, vou lá, levanta a mão, tal, aceitei Jesus. Não, ele está dizendo aqui, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Então Deus tem um propósito que cabe a Ele e é só dele quanto à salvação? Tem. Segundo o seu próprio propósito e graça. Se Deus tem a obrigação de salvar todo mundo, a graça já não é graça, é dívida. Segundo o seu propósito e graça, que nos foi dado em Jesus Cristo. Quando? Quando, irmãos? Na eternidade, fora do Cronos, onde Deus habita, onde Ele está, onde Ele reina, e aonde passaremos com Ele a reinar, onde teremos na presença do Senhor, né? A gente às vezes várias pessoas ouve as pessoas falando assim, cuidado para você não perder sua salvação, gente, é uma questão de concepção, quem pode me dizer quanto dura uma eternidade? A vida que Ele dá é eterna. Se ela pode ter fim e ser perdida, não é eterna. Vamos ver o último ponto para a gente encerrar. A salvação das ovelhas é segura, ou seja, ela não falha. Ela não falha. Coloque isso na sua cabeça, irmãos. Se isso acontecesse, Deus não é onipotente, Deus não é todo poderoso, Deus não é soberano, Deus não é nada disso que a gente acredita ser. Porque, como Jesus conhece as suas ovelhas, como Jesus conhece aqueles que o Pai o deu na eternidade passada, como o Senhor Jesus conhece os que são seus, irmãos, Ele não veio e Ele não ministrou, Ele não morreu às cegas. Você entende isso? Ele não morreu às cegas. João capítulo 10, volte lá. O verso 27. Amém? João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu, o quê? E eu o quê? Conheço-as. Eu sei quem são elas. Jesus está dizendo assim, eu sei por quem eu estou morrendo na cruz, meu querido. Não, eu estou morrendo à toa, nem em vão, não. Eu sei por quem eu estou me sacrificando. Eu sei. Ele fala assim, eu conheço-as.
Isso significa muito mais do que saber algo sobre aquela ovelha. Isso significa que ele tem um relacionamento de amor salvador com aquela ovelha, com aquela pessoa. Por isso ele dá a sua vida. A gente tem que entender uma verdade: tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Nada está encoberto para o Senhor. Nada. Ele sabe tudo sobre todos. Amém? Ele sabe tudo sobre todos. E mais ainda, Jesus conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas, ele as conhece como o presente do Pai dado a ele. O Pai que mais deu, daquele que me deu. O que significa dizer que ele sabe por quem ele morreu. Irmãos, a morte de Cristo na cruz do Calvário, toda a sua vida, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua humilhação, ela foi eficaz. Ela foi eficaz. Saiba disso. Deus não falha, não é isso? Ela foi eficaz. Quando o Senhor estava lá na cruz pendurado, irmãos, quando ele estava olhando assim, ele não estava olhando para o vago, viajando no mundo da lua, como pessoa diz por aí. Ele não estava com o olhar desfocado. Ele sabia de quem ele estava levando o pecado. Ele sabia de quem ele estava levando o pecado. Ele sabia de quem ele estava pagando a dívida. Ele sabia referente a quem aquela cédula estava sendo rasgada e pregada na cruz. Ele sabia por quem ele estava ali na cruz, agindo como penhor. A Bíblia fala em Isaías capítulo 53, naquele dia Deus viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Ele morreu por suas ovelhas. Ele ficou satisfeito. Deus viu o trabalho da sua alma em resgate, leia Isaías 53, em resgate de muitos, não é todos, muitos. Ainda diz, ele levou sobre si o pecado de muitos. Quem são esses muitos? As suas ovelhas. Agora a grande pergunta que vem à nossa mente é, não se o irmão Ari é uma ovelha, mas se eu sou uma ovelha, você tem respondido ao chamado de Cristo? Você tem ouvido a sua voz? Você tem se rendido aos seus pés? As ovelhas de Cristo têm uma marca bem aqui, sabia? Não é alargador, não. A marca é que ele ouve a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É simples assim. Se não ouve, é por quê? Porque não é ovelha. Mateus capítulo 7, ele fala com as pessoas que estavam no meio da igreja. Senhor, então não expulsamos demônios, fazendo maravilhas, fazendo milagres. Ele vai falar assim, nunca vos conheci. Eu não conheço vocês. Nunca tive um amor, um relacionamento salvífico com vocês. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. O Senhor conhece os que são seus mesmo antes de crerem, mas nós conhecemos depois que creem. Você é uma ovelha de Cristo? Se você é uma ovelha de Cristo salva, dê glória a Deus. Se você é uma ovelha de Cristo perdida, vá a Cristo. Ouça a sua voz te chamando. A pregação do Evangelho não é para curar essa doença, não é para encher a sua garagem de carro, não é para te dar um emprego abastado, não é para nada disso, meu querido, nada disso. Eu vou dizer para vocês isso aqui que é muito mal compreendido, mas o irmão Ari me dê a liberdade de eu dizer isso. Não existe uma alma por quem Cristo morreu no inferno, senão a sua morte seria ineficaz, o nosso Deus seria mentiroso e fraco.
Ele não erra, ele é eficaz, perspicaz. Eu deixo uma pergunta para você: você é ovelha? A ovelha não só ouve, ela segue. Guarde isso no seu coração, e que Deus possa falar no seu coração. Amém? Deus os abençoe.